Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Eu já disse em um outro vídeo, quando você pensa numa igreja, você pensa em quem? No pastor ou no papa? Você pensa na missa ou pensa no púlpito? Você pensa nos bancos da igreja? Você pensa nos seus irmãos? Em que você pensa? Muitos de nós, a quase totalidade de nós, quando pensa em igreja, pensa em algo pequeno, em algo menor. Mas ela, igreja, é algo muito maior e muito anterior aos nossos pressupostos, às nossas doutrinas e às nossas teologias. Eu digo sempre, e sei que não erro quando digo isso, que a igreja é algo muito anterior à nossa vontade e à nossa concepção. Quando nós pensarmos em igreja, nós temos que pensar em Cristo, nós temos que pensar na eternidade e nós temos que pensar em um plano de resgate. Um plano de resgate planejado por Deus Pai e Deus Filho para essa humanidade pecadora, muito antes que houvesse a fundação do mundo. Precisamos pensar na igreja começando por algo maior. Eu sei que você ama a sua igreja do bairro. Isso, aquela igrejinha que fica depois da esquina, ou aquela igreja que fica naquela avenida principal, todo mundo sabe disso. Mas quando nós cristãos pensarmos em igreja como sendo uma obra de resgate de Deus, centrarmos os nossos pensamentos e os nossos ideais em Jesus Cristo, e sabemos que é um plano de resgate perfeito, antes mesmo que nós pisássemos a face da terra, nós estaremos tendo uma visão muito correta e muito mais saudável do que seja igreja. Naturalmente, eu não estou falando aqui do que se chama igreja institucional, católica, protestante, evangélica, denominação A, B ou C. Eu estou falando da igreja como o corpo místico de Cristo, como Israel de Deus, como noiva de Cristo, ou seja, a congregação de todas as almas, a comunhão de todas as almas, que tem a Jesus Cristo como autor e consumador de sua fé, de sua vida eterna. Se nós começarmos a pensar em igreja e começarmos certos, nós vamos caminhar de um modo correto. Vamos tirar da nossa concepção que o conceito de igreja começa nas paredes ou nos bancos da igreja. A igreja é um projeto eterno, muito acima do nosso mérito, se é que existe algum mérito em nós, muito acima do nosso entendimento. A própria igreja, ela é eterna no coração de Deus. Agora, existe a verdadeira igreja, como o corpo místico de Cristo, e existe a chamada igreja institucional, que muitas vezes não caminha segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a chamada igreja como o corpo místico, essa obrigatoriamente, ela é santa, ela é una e ela congrega em perfeição todos os homens e mulheres de todas as raças, tribos e nações, de todas as épocas, em torno de um só nome, nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja tem algumas características. A primeira dela, reconciliar Deus e a criação. A obra de salvação
proporcionada por Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, visou resgatar a humanidade e fazer uma reconciliação com Deus. Então, o primeiro objetivo da verdadeira igreja é a reconciliação. Reconciliação dessa humanidade pecadora com o nosso Deus. E isso faz por intermédio única e exclusivamente de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em segundo lugar, a verdadeira igreja tem como objetivo universalizar a vitória de Cristo. Todos nós, todos os dias, com as nossas orações, com o nosso testemunho, e aqueles que fazem missão e os que fazem evangelismo também, têm como objetivo maior a prestar a verdadeira igreja, universalizar a vitória de Cristo. Sim, porque quando Cristo venceu na cruz, venceu a lei, venceu o pecado e constrangeu Satanás. E nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Universalizar a vitória de Cristo é o segundo objetivo da verdadeira igreja. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse ide de Jesus é um modo de nós universalizarmos a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdadeira igreja, ela é sempre evangelizadora e é sempre missionária. Em terceiro lugar, a verdadeira igreja cresce na dependência do Espírito Santo de Deus. Mas ela cresce única e exclusivamente na dependência do Espírito Santo de Deus? Sim. Todo crescimento da igreja no campo espiritual tem que ter a participação do Espírito Santo de Deus. Muitos homens e muitas mulheres se achando muito santos, ou se achando dotados de certos dons ou de certas qualificações, querem trazer um crescimento à igreja. Trazem crescimento, sim, mas o verdadeiro crescimento é uma aproximação de toda a congregação com Deus Pai. Isso só se faz por intermédio do Espírito Santo de Deus. Por mais que sejam grandes os nossos esforços, por maior que seja a nossa capacidade espiritual, intelectual, é o Espírito Santo de Deus que faz com que a verdadeira igreja cresça. Tem muita igreja que só cresce na dependência do braço do homem, mas a verdadeira igreja cresce na dependência do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, nos lembra: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Mas Deus que dá o crescimento. Isso não quer dizer que cada um de nós cristãos não seja necessário dentro de uma congregação. Não é que nós não possamos fazer coisas importantes dentro dessa congregação, não. Mas quando nós dizemos houve crescimento dessa igreja, pode crer que houve a participação primeira, a participação soberana do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, a verdadeira igreja é propriedade de Cristo.
Existem líderes, pastores, sacerdotes, bispos, pessoas importantes, o corpo diaconal. Muitas pessoas se acham superlativas dentro das congregações. Mas, por mais que o homem seja merecedor de algum título dentro de sua congregação, todos precisam prestar reverência a Cristo. E eles, grandes líderes, não podem se esquecer que a verdadeira igreja é propriedade de Cristo. Cristo disponibiliza, através do Espírito Santo, todo o corpo místico de Cristo. Também toda a igreja visível, para que haja a manifestação da vontade de Cristo, que é a salvação de todo homem que nele crê. Então, a verdadeira igreja é propriedade de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Que ele, Jesus Cristo, resgatou com o seu próprio sangue. Pode ter alguém muito poderoso, muito erudito, muito influente dentro de uma congregação. É preciso que essa pessoa seja muito importante e muito cautelosa, porque se lhe vier a vaidade ou a soberba, isso precederá a sua queda, porque a verdadeira igreja é propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro objetivo da verdadeira igreja: criar o Israel de Deus. A primeira nação eleita foi Israel, mas renunciou ao Filho de Deus, recusou o Filho de Deus. Mas agora nós, homens e mulheres cristãos, nós constituindo a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos também o novo Israel de Deus. Sim, nós somos o novo Israel de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, nos diz: porque ele é a nossa paz, ele, Jesus, o qual de ambos os povos fez um, judeus e gentios, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, nos congregou, nos fez uma única nação. Então, criar o novo Israel. Esse é o objetivo da verdadeira igreja. Em sexto lugar, para a congregação dos santos. Para a congregação dos santos. A palavra de Deus, a atuação do Espírito Santo e a obra salvadora de Jesus não é para criar homens e mulheres isolados em suas salvações e em suas santidades. É para isso, mas que estejamos congregados em um mesmo ideal. A verdadeira igreja, ela visa a congregação dos santos. Ela não permite divisões. Ela não permite acepção de pessoas. Ela não permite certos critérios humanos, muitas vezes absurdos, para dizer dentro de uma congregação quem é mais digno ou quem é menos digno. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um único Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, de um mesmo Espírito e de um único Espírito. E em sétimo lugar, para preservarmos a palavra de Deus.
A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é instrumento de missão, de evangelização, de transformação de vidas. Muito mais poderosa do que muitas pessoas possam imaginar. E por isso ela é tão escarnecida, é tão desdenhada e muitas vezes adulterada. Porque os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo sabem o poder que tem a palavra de Deus. Por isso nós devemos zelar pelas Escrituras Sagradas. Então, para preservar a palavra de Deus. João, em 1 João capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nisto conhecemos que estamos nele. Nós que preservamos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, zelamos por ela e temos elas como única regra de fé. Nós temos a certeza que nós estamos realmente aperfeiçoados nele, e o amor de Deus é de nosso conhecimento. Nós podemos partilhar desse conhecimento, desse amor. Então aqui 7 exemplos apenas da verdadeira igreja. Não a igreja que serve a propósitos de homens, a propósitos pessoais. Não uma igreja que albergue vaidades ou que prime por mostrar o poder do homem, a, digamos, erudição do homem. Não. A verdadeira igreja tem como principal objetivo reconciliar Deus e a criação, universalizar a vitória de Cristo, crescer na dependência do Espírito Santo, manter-se como propriedade de Cristo, criar um novo Israel de Deus, congregar os santos e preservar a palavra viva e eficaz. Que Deus abençoe você. Quando nós pensarmos em igreja na próxima vez, vamos pensar mais longe, mais alto e de modo mais isento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.